Olá pessoal, eu sou o Vini, estou aqui hoje com vocês. Eu vou passar alguns códigos que eu peguei nas Olimpíadas dos Generais no resort do Pablo Marçal. Basicamente, todo mundo que veio me perguntar o que eu fui fazer lá, o que aconteceu, se era jogos, se era o que realmente era. E realmente foi um momento assim de muita emoção, um momento muito... o que eu poderia falar para vocês, né? Às vezes a gente tinha lá algumas modalidades para participar do evento, né? Então tinha futebol, tinha tênis, tinha basquete, tinha várias coisas. Natação, inclusive, né? E era um evento voltado para a prática de esportes. E aí me cadastrei. E eu chamei minha esposa também. Minha esposa, mas vai ser o quê e tal? Aí minha esposa quis ir apenas como telespectador, né? E aí eu chamei um amigo meu também, que é o Fábio Camargo, vocês conhecem ele do comercial também. E ele, mandei pra ele, na mesma hora ele mandou de volta, já comprei o meu também. E beleza, a gente não sabe, não tinha muito mais informações. E a gente foi, vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser. Foi lá no interior de São Paulo. Na cidade que chama Porto Feliz. E um dia antes do dia do evento, a gente recebeu lá algumas orientações, né? E ainda assim, sem muita informação do que a gente iria ver lá, né? E a gente chegou no dia do evento, todo mundo lá na hora de se inscrever, confirmar a participação nas modalidades que iriam ter. Só que no final das contas, não era nada sobre prática de esporte. Teve as modalidades, eu entrei para participar do futebol e tinha me inscrito também no tênis, nunca joguei tênis, e tinha me inscrito também para corrida, que eram 2 dias de evento, né? E aí com isso a gente se inscreveu e tal, e fomos pro jogo. E aí no futebol foi o primeiro dia. E nesse dia, a formação dos times, ela foi completamente aleatória. Formem filas, um atrás dos outros aqui, era um campo que era 7 na linha e 1 no gol. E aí foi formando aleatoriamente as filas, né? E aí eu fiquei na fila 6, que foi a última fila. E por coincidência, na fila 6 caiu só os brutamontes que tinha lá. O menor era eu. E fomos pro primeiro jogo. Eram 2 tempos de 30 minutos cada tempo. E assim, né? A última vez que eu joguei futebol, nem lembro quando foi, né? E acabou que eu caí num time que foi muito bacana, que eu conheci o Juliano. Dr. Juliano, advogado, inclusive, né? E caiu também o Paulo, que era um médico também no nosso time. Tinha muita gente bacana assim no time e tal. Mas eu não conhecia ninguém. Não sabia absolutamente quem era ninguém que estava no meu time e também ninguém me conhecia, né? E aí, o que a gente... Antes do primeiro jogo nosso, a gente foi o terceiro jogo do dia, né? E aí, antes do terceiro jogo, a gente pegou e com o time do Nésio, que é um dos sócios dos negócios lá com o Pablo Marçal, ele também é sócio lá no resort e tal, né? E a gente combinou com ele, falou, nós vamos encontrar na final, antes de ter nenhum jogo, né? E fomos pro jogo. E aí, logo no primeiro jogo, em poucos minutos, saiu uma pessoa do nosso time, machucou, torceu o joelho e a gente falou, cara, e agora? E aí a gente teve que colocar mais outra pessoa no time, tinha 2 ou 3 pessoas de reserva e tal, e fomos pro jogo. E aí nosso time, no começo, no primeiro jogo, cara, a gente saiu perdendo de 3-0 praticamente, porque a gente tomou 2 gols, assim, de muito vacilo. A gente estava muito ansioso, muito acelerado e tal, e a gente combinou antes a estratégia. Isso foi algo bem legal, que a gente combinou o que cada um ia fazer. Então o primeiro código que a gente pegou lá é de definir as tarefas de cada um.
olha, você vai jogar na lateral esquerda, você vai jogar na direita, quem que joga melhor às vezes no ataque, quem que joga melhor na defesa, e aí quem que era o goleiro. E isso foi muito bom a gente definir isso, porque a gente sabia as posições que cada um iria jogar. Então, atribuir as tarefas, a responsabilidade de cada um dentro do time é muito importante. Então, e para que a gente tenha unidade e cada um saiba da responsabilidade um do outro. Então, esse foi um ponto bem interessante assim. E aí, a gente conseguiu virar o primeiro jogo e a gente ganhou, se eu não me engano, foi de 6-3 o primeiro jogo. Aí a gente conseguiu entrosar, encontrar unidade com muito esforço, a gente conseguiu virar o jogo. E aí a gente foi pro segundo jogo. No segundo jogo, de novo, a gente começou o jogo muito afobado de novo e tomamos um gol logo no início também de novo. Abaixou a adrenalina, a gente conseguiu organizar melhor, viramos o jogo de novo. A gente ganhou os 2 primeiros jogos de virada. E aí foi o primeiro dia. No segundo jogo do dia, eu machuquei o joelho. Machuquei o joelho direito. Eu torci o joelho. Não foi nada grave, mas estava doendo muito, né? E aí fomos para o outro dia. No outro dia, a gente teria mais 2 jogos se a gente passasse da semifinal, né? Então era a semifinal do outro dia e mais um jogo. E aí, na semifinal, a gente conseguiu ganhar também a semifinal. E a gente foi para a final com quem? Com o time do Nézio. O tanto que a palavra tem poder, o tanto que a gente mentalizar e a gente visualizar, porque tem uma diferença de mentalização e de visualização, de visão. Mentalização é uma imagem que a gente constrói como se fosse um quebra-cabeça. Já a visão é um pouco diferente. A visão é algo que vem uma imagem pronta pra gente. Às vezes vocês já perceberam que vocês já tiveram num déjà vu? Então, que aquela imagem já veio montada na nossa cabeça, é diferente da mentalização. E a gente mentalizou isso. E a nossa energia foi canalizada para isso. E na hora do jogo, a gente, antes da final, o que a gente fez? A gente reuniu todo mundo do nosso time e aí a gente trouxe lá para pensar o que a gente foi fazer lá. O que cada um do nosso time foi buscar lá. Não foi jogar bola, não foi jogar futebol. Então, tinha alguns do nosso time lá, cara, eu vim buscar o resgate do meu casamento. Eu vim buscar o resgate da minha relação com os meus pais. Eu vim buscar o resgate da minha identidade, da minha autoimagem, né? E foi muito legal esse momento que a gente pegou essa energia que a gente estava, do que a gente foi buscar, converteu isso em algo bom para a gente colocar dentro do campo. Então, não era sobre ganhar, era sobre a nossa própria experiência, a experiência de cada um naquela situação e de desfrutar daquele momento. Então foi um momento que todo mundo desligou de tudo que estava lá fora, da vida profissional, dos problemas que às vezes a gente acha que não vai conseguir resolver, isso ficou tudo lá fora e a gente acabou concentrando, direcionando essa energia para canalizar isso entre o nosso time. E a gente entrou com a energia muito alta. Mas de bola mesmo, eu acho que a gente era o time mais ruim, porque era só brutar monte assim. Mas foi uma construção, jogo após jogo, de unidade. Da gente realmente. Porque o que acabou acontecendo? No segundo jogo, na semifinal, eu machuquei o outro joelho. Então, eu já estava mancando de um lado, e aí do outro também. E aí, outras pessoas do nosso time também machucou e tal, ninguém com muita preparação física, a gente ia revezando ao longo do jogo. E aí na final, eu com os 2 joelhos arrebentados, eu saí um pouco e o time estava tomando muita pressão, e aí o time falou, volta. E aí eu voltei, e aí eu marquei pra caramba e tal, e aí 0-0, foi muito pegada a final. E aí o pessoal me vendo lá na dificuldade e tal, né, de conseguir jogar, porque tava doendo muito meus 2 joelhos. Mas eu falei, não vou sair. Eu fiquei lá. Quem tava do lado de fora queria que eu saísse, porque tava vendo a minha dor que eu tava sentindo, né? E aí eu falei, não vou sair. E o pessoal de dentro do time também não queria que eu
saísse, queria que eu continuasse. E eu tava marcando, e aí tinha um pessoal mais jovem, muito mais preparado do que eu, e vindo pra cima e muita pressão no nosso time. E aí, eu assim, morrendo de dor. E o cara que eu tava marcando, eu falava, vem pra cima, vem. E aí, pressão, colocando muita pressão e muita energia, e canalizando essa energia para algo bom. E aí, no segunda metade do segundo tempo, a gente marcou um gol. Fizemos 1-0 e seguramos aquele 1-0 e foi até o fim. E a gente foi campeão, a gente ganhou. E no final de tudo, sabe, a gente comemorou muito, né? Foi muito legal, foi um momento muito bacana da energia. E aí a gente foi fazer uma oração. E aí na hora de fazer a oração, a gente chamou o outro time que fez a final com a gente pra gente orar junto. Para agradecer pelo momento que a gente está ali. Pelo momento da gente ter se conhecido, pela energia, a frequência que a gente estava. E o time adversário, que a gente jogou contra eles também, cada um deles tinha uma busca lá. Não foi lá para poder ganhar uma medalha de honra ao mérito, mas e sim para resgatar alguma coisa de valor na vida deles. Né? Na relação com a família, na relação com o cônjuge, né? E entre outras N situações que a pessoa foi lá para buscar. E às vezes a pessoa também nem sabia o que ela foi lá buscar, e às vezes durante o processo ela encontrou. Porque às vezes a gente não sabe, a gente busca respostas, mas a gente às vezes não faz a pergunta certa. Então às vezes a resposta não vem porque a gente não está fazendo a pergunta certa. E esse momento lá junto, na hora da oração, sabe? A gente agradecer a Deus pelo momento da gente estar ali, por tudo que aconteceu, né? E então foi assim, um momento muito bacana. Então o que eu aprendi foi a força do time, a unidade. Porque na final, o nosso melhor jogador que a gente tinha, ele ficou a energia dele caiu muito. E o tanto que a gente balancear a energia. Então foi nesse momento que eu estava muito mal fisicamente, eu estava conseguindo nem correr dentro do campo, mas eu pensei, e agora? Como é que eu posso ajudar além da minha parte física? Foi onde que eu coloquei muita energia para ele. Eu falei, ele chama Douglas, um cara fenomenal. Vamos, Douglas, vamos para cima, vamos, busca a bola, vamos trabalhar, vamos ir. E aí isso aumentou muito a energia do time. E aí essa energia, sempre num grupo, a gente tem dois tipos de pessoas. Que é geradora de energia e a que capta energia. Então, a pessoa que é geradora de energia depende muito do tipo de energia que ela está colocando. Se ela coloca uma energia, canaliza essa energia de uma maneira errada, quem vai captar essa energia também vai captar essa energia de uma maneira errada. Então, tendo quem realmente está numa frequência que consegue produzir energia, naturalmente outras pessoas vão captar aquela energia. Então a energia que eu trouxe para o time, que um trouxe um para o outro lá, isso foi sendo retroalimentado. Então quanto mais energia a gente gerava, mais energia o time todo gerava. E foi isso que fez levar a gente até o fim e ainda acabar ganhando. Mas a medalha no final, ela foi uma consequência do trabalho em time, em unidade. Então, a unidade que nosso time entrou, isso fez com que a gente fosse imbatível lá. A gente poderia até perder a final, mas a construção dessa unidade, ela foi fundamental para que a gente pudesse chegar até a final e pudesse ter jogado muito bem como a gente jogou. Foi uma batalha mesmo, entendeu? E tudo foi bacana, todo mundo agradecendo. Eu caí lá no meio do campo assim, porque não estava aguentando andar. A gente tinha jogado 4 jogos no primeiro dia foram 2 jogos de 60 minutos cada um, e no segundo dia foram mais 2 jogos de 50 minutos cada um. E aí tinha corrida. E aí eu saí do jogo, tava lá minha esposa e o Camargo lá sentado lá no banquinho lá no fundo, e no meio do jogo eu falei, vem pra cá, participa, tá aqui perto e tal, pra essa energia gerar mais energia, ela se potencializar, né? Aquele pensamento, aquela frequência positiva e tal, isso a gente emana energia. E eles vieram aí, a hora que acabou o jogo, eu fui lá no banco,
E aí eu falei, e a corrida? Ele falou, não, nós não vamos na corrida. Minha esposa falou, não, o sol tá quente, não vou na corrida não. E o Camargo, não, também, o Camargo também tinha jogado, ele perdeu na semifinal, né? E falou, não, também, e machucou também, machucou a coxa, tava lá mancando também, né? E tudo contra pra gente correr. E tipo, eu já tinha jogado, fui campeão, falei, vou correr pra quê? Mas eu não pensei isso. A hora que eu vi a resistência da minha esposa e do Camargo, eu falei, não, nós vamos correr. Não, que você não vai correr também, minha esposa falando pra mim que você tá com o joelho machucado, vai ficar pior e tal. E aí o que veio na minha cabeça naquele momento? Meu joelho, ele vai sarar. Eu vou tomar depois um anti-inflamatório e tal, e vai melhorar daqui uns dias. Mas a dor na minha consciência de desistir de algo que eu falei que eu ia fazer, ela poderia me acompanhar o resto da minha vida. E aí eu falei, não, nós vamos participar sim, nós vamos correr, vamos lá. Fui lá buscar a mochila, troquei de tênis e tal. E aí tinha encerrado as inscrições da corrida. Porque a gente estava jogando, acabou o jogo, já em seguida já encerrou as inscrições da corrida. Eu fui lá na mesa, não, encerrou a inscrição. Eu falei, não, mas a gente quer correr e tal. Lá, você vai ter que ir lá do outro lado do resort para poder pegar a ficha. Tudo conspirando, tudo para ir contra. Tudo para ir contra. Mas alguma coisa tá me falando, você tem que correr, vocês têm que fazer isso juntos. Atravessei lá do outro lado, fui lá, peguei as fichinhas dos nossos números para corrida. Eu fui o número 37, minha esposa o 38 e o Camargo foi o 39. Voltei, fui lá com muito custo, mancando, o sangue tava esfriando, né? Voltei, e aí a gente teve mais uns 20, 30 minutos para dar uma descansadinha para ir para corrida. Fomos todo mundo para corrida. E aí foi tão bacana nesse momento da corrida, porque tinha mulher, tinha gente de todo tipo na corrida. E aí a gente foi, deu a largada para corrida. Deu a largada, a gente foi, e na primeira volta, vou te falar, foi doído. Na primeira volta foi doído. Eu fui, a Jéssica, a gente largou todo mundo junto, aí eu fui, o Camargo foi um pouquinho para frente, aí na primeira volta eu passei o Camargo, e na primeira volta ainda ele me passou de novo. E aí foi muito bacana, porque no começo da primeira volta eu pensei em desistir o tempo todo. Porque estava doendo muito meus joelhos, eu não estava conseguindo correr. Tava doendo muito. Eu falei, eu vou desistir. Mas aí veio eu levei o meu pensamento para outra frequência. Falar, se eu desistir agora, eu não vou conseguir conviver comigo mesmo. Eu vou até o fim. Eu posso ser andando, ajoelhado, mas eu vou fazer até o fim. Porque eu não vou conviver com esse sentimento de desistir das coisas que eu me comprometo a fazer. E aí eu fui objetivando. E aí, depois da primeira volta, meu corpo esquentou de novo, eu entrei nessa frequência e eu fui num ritmo, parou de doer meu joelho. Parou de doer. E aí eu fui, e aí na segunda volta, eu passei pela minha esposa, num encontro assim, e aí ela falou, eu vou desistir, eu não tô dando conta, ela tava com o calcanhar doendo e tal. Eu falei, não, você vai continuar, continua. Eu acredito em você, a gente vai até o fim. E assim, pessoal, eram 3 voltas em volta lá do resort, do lago, e tinha 2 subidas, mas uma subida, ela era muito íngreme. Ela era assim, ó, você olhava pra cima pra olhar o topo da subida. Então foi muito, muito difícil, principalmente nesse período da subida. E aí, o Camargo sumiu na minha frente, foi embora o Camargo na minha frente. E aí depois teve uma hora também que a gente encontrou um com o outro, assim, num ponto de ida e volta, né? E eu continuei, fui até o final, e aí eu consegui concluir, fui com muita dificuldade, mas eu fui até o fim. E aí a hora que eu acabei, a hora que eu tava, antes de eu chegar nos últimos, eu acho, 500 metros, 800 metros, o Douglas, que foi do meu time de futebol, que foi o cara que estava com a energia um pouco mais baixa na final, ele acabou a corrida dele e ele voltou para me buscar. Foi muito massa. Foi assim, foi surreal. E ele voltou e pegou na minha mão
E aí voltou comigo correndo e falando, controla a respiração, controla a passada e tal, vamos assim e tal. E olha um ponto fixo. E aí ele foi comigo até a final de novo. E aí eu consegui concluir a prova. E aí nesse momento eu já vi o Camargo lá do lado, o Camargo já tinha acabado a prova. Eu falei, fui lá no Camargo assim, falei, parabéns, cara, isso aí, superou seus limites. E antes da corrida foi o que eu falei pra ele, cara, vai lá, supera você mesmo, supera seus limites. E aí o que eu fiz na hora que eu acabei? Voltei, subi o morro tudo de novo, a pior subida que tinha, e fui buscar minha esposa, fui buscar a Jéssica. Voltei, subi o morro tudo de novo, fui lá, peguei na mão dela e voltei e terminei a prova junto com ela. E de mão dada também, a gente finalizou a prova juntos de mão dadas. E foi assim, a hora que a gente passou, todo mundo aplaudindo a gente e tal, e a gente sentou lá do lado, aí eu fui tirar os tênis dela e tirei os meus também, ajudando ela, e ela já tava assim, muito estafada, eu também. Então foi um esforço que às vezes a gente acha que a gente tem um limite, só que quando a gente acha que chegou no limite, tem mais 50% de combustível ainda, né? Então às vezes a gente subestima a gente mesmo, a gente coloca a nossa régua para as coisas da nossa vida muito baixa, porque a gente acha, não, eu só consigo ir até ali. Realmente, quando a gente vai com a força do nosso braço, a gente vai encontrar uma resistência. E para superar essa resistência, esse ponto de inflexão, é só com a energia, as coisas que vêm do céu. As coisas que vêm de algo que não é do nosso mundo físico, ele é metafísico, que vem realmente da energia que a gente capta e que a gente acredita mesmo em algo que é além dessa realidade que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Então, no final, assim, a gente ficou muito emocionado e eu agradeci ela por ter aceitado, né, correr, o Camargo também. E aí, o que eu aprendi com isso? Superar os nossos próprios limites. Então, a gente, às vezes, coloca limites que só existem na nossa cabeça. Às vezes, esse limite é algo que a gente mesmo cria. A gente mesmo cria. Então, tudo que o nosso cérebro imaginar, a gente consegue fazer. E se a gente imaginar que também não consegue, a gente também não vai conseguir. Então o nosso cérebro, ele não entende que o que a gente está pensando, que a gente está imaginando, não está acontecendo. Se eu estou vivendo aqui agora com vocês, ele entende que isso está acontecendo. Mas se eu parar aqui e mentalizar, imaginar uma outra situação, ele vai entender que também está acontecendo. Ele não entende que aquilo é assim, não é uma realidade naquele momento. E aí, a gente superar isso. Então, a gente sempre pensar que a gente pode muito mais do que o nosso cérebro fala pra gente às vezes. Ah, você não vai conseguir, você não é capaz. É onde que a gente entra na autossabotagem. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu tenho medo. O que é o medo? É o quê? Medo de quê? Ah, eu tinha medo de não conseguir. Eu queria não fazer a corrida com a gente, todos nós três lá, porque a gente tinha medo de não conseguir completar a corrida. E o medo de não completar a corrida é o medo do quê? De errar. O medo de fracassar. Errar faz parte do processo. A gente precisa aprender com os erros. E esse medo, às vezes, não é nem de errar. É o medo da rejeição, a necessidade de aprovação. Nossa, se eu começar essa corrida aqui e não conseguir acabar, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? E aí a gente nem toma a decisão de participar, de fazer, de se colocar à frente diante desse tipo de situação. E com a minha esposa, no nosso relacionamento, o que eu aprendi com aquilo? Que ninguém vai ficar para trás. Que muita gente fala que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Para mim isso é total mentira. Mulher ela não está atrás do homem para que ele seja um grande homem. Ela está atrás do homem porque a função do homem no casamento é proteger a mulher. E a mulher nunca vai ficar para trás no casamento. E foi isso que eu aprendi naquela corrida. De voltar e pegar na mão da minha esposa e falar, tamo junto. A unidade no casamento é diferente de união. União é quando cada um tem o seu dinheiro. E aí a mulher ela tem jornada dupla, às vezes tripla,
com filho, a gente não tem filho ainda, mas com a casa, com o trabalho para fora, de cuidar do marido, fazer as coisas para dentro de casa. E a gente, às vezes, como homem, não vê isso, não reconhece. E aí a gente quer que a esposa, ela faça tudo isso e ainda esteja linda, maravilhosa, cheia de amor para dar. E quer que ela contribua ainda igualmente, ou às vezes até mais, com as despesas, com as coisas da casa. Mas quem mora na casa? É os dois. A unidade no casamento é quando se juntam dois plenos, que são unidade, para se tornar uma nova unidade. E foi esse o código principal que eu tive nesse dia todo, né? E de estar em unidade no casamento. Às vezes o homem, ele é uma fonte de receita dentro do orçamento familiar maior do que a mulher. Mas não tem o dinheiro do homem e o dinheiro da mulher, é o dinheiro da família. E às vezes a mulher, ela vai estar ali num outro papel, mas que é fundamental e tão importante quanto o papel do homem de ser talvez a fonte de receita, porque o homem deve ser o provedor da família. E a mulher, às vezes, eu vejo hoje em dia, às vezes quer competir muito, quer ter uma carreira profissional, muita gente não querendo ter filho, e falar, o mundo está muito difícil para ter filho. Mas exatamente, o mundo está muito difícil porque as pessoas de bem, que realmente têm valor, elas não estão querendo mais ter filho. Porque às vezes a gente quer ver uma mudança no mundo para a gente desfrutar dessa mudança no mundo. Mas algo num mundo que está acontecendo há muitas gerações, coisas de mais de séculos que foram implantadas na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente quer mudar em 2 anos. Não é assim que a gente vai ter uma mudança. Às vezes a gente vai trabalhar isso educando e treinando os nossos filhos para que eles treinem os filhos deles e assim sucessivamente. E quantas gerações ainda vai levar para que a gente possa ter uma mudança de tudo isso que está enraizado na nossa sociedade, no nosso país. Então, o aprendizado que ficou muito para mim nessa situação foi disso, de entender que o homem tem um papel e a mulher tem um papel dela, de ser o que a gente chama de opositor idôneo. Não é de bater de frente com o homem no casamento, mas é de trazer o questionamento, a provocação para o homem ser melhor, para ele ser realmente um exemplo como pai, como marido, como pessoa, como um homem. Que às vezes a gente como homem quer estar no CLT para garantia, para poder conseguir sustentar os filhos. E não tem nada de errado se você está no CLT. Desde que você esteja num local que você está aprendendo. Mas se você está como CLT em algum lugar, ou como um PJ, enfim, num lugar que você parou de aprender, vai embora. Vai fazer outra coisa. Se você parou de evoluir, se você parou de aprender. Vai para outro lugar que vai estar em outra frequência que você vai aprender mais. Então foi isso que eu aprendi nesses dias aí, foram os principais códigos que eu peguei. Mas uma outra coisa muito bacana também, porque você tinha um valor para participar, e aí como eu tinha dito, né, minha esposa foi como telespectadora, mas no dia a gente mudou a participação dela para competidora. Então foi trazer ela também para dentro do processo. Então, às vezes, um homem, ele tem aquela questão muito individual, ou a mulher também, dentro do casamento, às vezes tem uma individualidade, entendeu? E não, de trazer, não, vamos junto. A gente está percorrendo esse caminho junto, em unidade. Então, isso também foi algo muito importante. E aí, no dia e aí também tinha jantares exclusivos. E cada jantar custava R$500. Cada jantar. Então, para minha esposa e para mim, era 500 de cada um. E aí eu falei para minha esposa, ela falou assim, nossa, mas você vai pagar R$500 para jantar, Vinícius? Para cada um de nós? Aí é onde que vem o pensamento de escassez. Quando a gente vê só o que os nossos olhos estão enxergando ali. Porque assim, R$500 para um jantar, num restaurante, às vezes até top, é muito bem pago.
E eu falei para ela, acredita, não é pelo o jantar, mas pela frequência, o aprendizado que a gente pode ter com aquelas pessoas que estão fazendo o que a gente quer fazer, que elas estão sendo o que a gente quer ser. Então a gente vai lá para pegar esses códigos, para aprender, não é para comer, é para aprender. E eu te falo que vai ser muito barato esse jantar, eu tenho certeza disso. Ela falou, se você acha, então eu tô com você. Mais uma vez, a importância da confiança da mulher no provedor, da mulher no homem dentro do casamento, dentro do relacionamento. E do homem de trazer isso para dentro do casamento, para dentro do relacionamento. De ser um homem realmente viril e falar, olha, acredita em mim, a gente está no caminho certo, vamos junto, que a gente está em unidade. Então isso é fundamental, foi fundamental para que tudo isso tivesse acontecido. E aí agora vocês devem estar se perguntando, como é que foram os jantares, né? E a gente foi para o primeiro dia do jantar, e aí na competição mesmo, tinha lá mais de 200 pessoas na competição. Mas no jantar, como era algo mais exclusivo, assim, sabe? Foi muito mais reduzido, foi mais intimista. Tinha umas 20, 30 pessoas, às vezes, no máximo, assim, no jantar, no primeiro dia. E foi muito bacana, a gente aprendeu muitas coisas novas. Principalmente a importância da ambiência. Às vezes a gente está num ambiente que a gente está vendo que a gente está limitado, mas aquele ambiente está nos condicionando. Porque muitas das vezes a gente não é ainda gerador de energia, a gente é receptor de energia. E a gente está absorvendo uma energia do ambiente. Então às vezes a gente precisa mudar de ambiente, que esteja com uma outra energia, numa outra frequência, para que a gente aumente a pressão sobre a gente, sobre a nossa frequência, que a gente vá para aquela frequência. Então a questão da ambiência foi muito importante. Então talvez se estivesse num outro lugar e tal, a gente poderia nem ter participado da corrida. Mas a ambiência, a frequência estava tão alta, a energia estava tão alta, que eu não priorizei a dor que o meu corpo estava sentindo. Priorizei a frequência que a minha cabeça estava, que o meu cérebro estava. E ter o coração aberto para aprender. Então fui com a fome, com a vontade de aprender o tempo todo, né? E aí isso foi assim, muito transformador. Então o primeiro dia foi muito legal, a gente pegou muito essa questão da ambiência. Quando a gente quer tá numa outra frequência, quer pegar alguns aprendizados, entendeu? E às vezes o nosso ambiente nos limita e a gente não tem força suficiente para mudar o ambiente. E foi onde que a gente fez todo esse movimento de ir para um lugar que a gente não conhecia ninguém, mas que tinha um propósito no final das contas, né? E a importância de a gente acreditar nisso e de colocar em movimento. Às vezes a gente fica naquele ambiente e continua fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, com as mesmas pessoas e espera mudar. Então, a ambiência e o movimento, você está no mover, conhecendo pessoas novas, mudando o seu ciclo social de relacionamento, entendeu? De amizade, entendeu? Às vezes a ambiência também da gente que às vezes mora com os pais. Tipo, às vezes você pega uma pessoa que ela está lá com 30, 40 anos, mora com os pais. Até hoje. O que vai mudar? A ambiência, ela continua ali, entendeu? Continua aquela mesma frequência baixa. Então, às vezes, você precisa aumentar a pressão e mudar de ambiência e entrar nesse mover, entrar no movimento. Então, esse foi um dos os principais códigos que a gente pegou no primeiro dia. E aí, no jantar do segundo dia, todo mundo morto, mas com uma sensação, assim, incrível de a gente ter jogado futebol, do que a gente aprendeu no meio do processo, né? Depois da corrida, tudo isso, entendeu? Então foi algo assim, incrível, foi muito incrível. E nesse dia do jantar foi um negócio assim, na Bíblia mesmo fala, né? Que todas as coisas que acontecem com a gente, elas cooperam para o nosso próprio bem. Tanto as boas quanto as ruins. Então, às vezes, a gente está passando por um momento ruim, que era um momento de dor, do joelho machucado, de estar cansado, não estar com o corpo preparado para aquilo, e a gente quer desistir. E a gente reclama muito por que eu estou passando por isso na minha vida? Só que quando a gente entende, conhece a palavra, que até mesmo essas coisas ruins, elas acontecem conosco para o nosso próprio bem, para o nosso próprio
crescimento. Às vezes a gente nem entende para que a gente está passando por aquilo e não faz sentido algum, né? E aí a gente reclama muito do que acontece na nossa vida. Mas a hora que a gente entende que a gente não é o que acontece na nossa vida, mas sim as nossas decisões, as nossas escolhas diante daquilo que acontece na nossa vida. Isso é o que nos define. São as nossas escolhas, as nossas decisões. A forma da gente olhar para essas situações de desafios, de obstáculos também na nossa vida. De olhar o copo sempre meio cheio, sempre o lado positivo que eu posso aprender com aquela situação. O quanto eu posso me tornar uma pessoa melhor diante daquele desafio, daquele obstáculo que eu vou estar passando. Então foi muito isso. E aí no segundo dia, a gente começou a conversar e tal, e foi muito legal, porque há uns mais ou menos quase 6 meses atrás, eu assisti um programa do Pablo Marçal, que chama La Casa Digital, que foi um reality show com algumas pessoas, e lá nesse reality show teve uma participante que se chama Verônica, e foi uma doideira total. Ela foi batizada na palavra, no cristianismo, sem religião, sem falar nada de religião. E também sem nada contra nenhuma religião. Mas foi batizada na palavra, do que está escrito na Bíblia, nos princípios do que ficou escrito nos testamentos, né? E ela foi batizada. E eu não sabia, isso há 6 meses atrás, quase 6 meses atrás eu vi esse episódio. E eu falei, eu vou ser batizado nesse lugar. Nem sabia quando, nem quem ia fazer, nada, sabia nada. Eu só sabia que eu ia ser batizado naquele lugar quando eu vi ela batizando. E aí, eu não fui lá para buscar isso, propositalmente. Mas acabou que no segundo dia, depois disso tudo que aconteceu, no jantar começou a surgir assuntos sobre religião, sobre Umbanda, sobre quem é católico, quem é evangélico. A gente começou a conversar sobre algumas coisas. E aí, eu sentei do lado do Maurício lá, que foi um escritor, é um escritor também, que viveu a vida inteira no Umbanda e depois converteu no cristianismo. E ele escreveu um livro sobre isso, que é doideiro o livro dele. E eu nem conhecia ele. E sentei do lado dele e aí começou a explicar o que era, como é que foi a transformação dele e tal. E aí eu virei para ele e falei assim, eu quero batizar. Ele estava do meu lado, assim. No que eu falei para ele que eu quero batizar, o cara que estava na frente dele também conversando, perguntando sobre isso, falando sobre algumas situações que aconteceu na vida dele, ele falou, também quero. Aí o que estava do outro lado, assim, falou assim, também quero. E aí a gente voltou lá para a roda. A gente estava jantando isso, tinha acabado de jantar. Aí a gente voltou para a roda e aí a gente começou a falar dessas coisas, da gente ter fé, da gente acreditar em algo que não é físico, que a gente não pode ver com os próprios olhos, mas que a gente sente. E aí outro falou, também quero. Eu estou sentindo aqui uma energia, algo sobrenatural, surreal. E aí isso foi assim, foi transbordando. Tanto amor, uma sensação assim tão boa em todo mundo, que nesse dia acabou que eu acho que 8 pessoas se batizaram lá no resort nesse dia, lá no lago que tem. E foi isso já era doideira. E aí tava todo mundo lá na beira na margem do lago, com um violão, cantando louvor. E na hora que eu acabei de batizar, eu acho que fui o segundo a batizar, que eu acabei de batizar, a lua estava saindo lá atrás do monte, a lua saindo linda, linda. E eu acabei de batizar, que eu estava lá, isso já era umas 2 horas da manhã, pra vocês terem noção. Que eu acabei de batizar, veio uma estrela cadente. E ela não apagou, ela explodiu em fogo. Foi um negócio surreal. Vocês não têm noção da sensação que eu senti nesse dia. Eu nunca me senti tão amado na minha vida como eu me senti nesse dia. E aí foi transformador, foi uma emoção que tomou conta de mim que é indescritível. Eu não consigo descrever em palavras, é só mesmo tendo a experiência do que eu vivi. E aí depois foi onde que eu conectei, que eu falei, nossa, eu sabia que eu ia batizar aqui, nesse lugar.
que foi quando eu tive a visão, que foi o que eu falei para vocês, a diferença da mentalização para a visão. Então foi algo na minha vida que eu realmente nasci de novo, nasci para Cristo, para viver sobre os princípios e libertar outras pessoas também das prisões que a gente mesmo cria ou que a gente foi implantado na nossa vida. Então um dos bloqueios que eu mais tinha na minha vida era do abandono, não me sentir amado, necessidade de aprovação. Nesse dia, eu nunca me senti tão amado na minha vida como nesse dia. Com pessoas que eu não conhecia, não sabia quem eram. Quem acabou me batizando nesse dia foi o Silas e o Nésio, que tem me chamado para trazer outras pessoas para isso também. Então agradeço a Deus pela vida deles, por eles serem instrumento, assim como o próprio Pablo Marçal, para transformar outras vidas, né? Então às vezes a gente nasce, vive a vida inteira sem entender qual é o propósito que a gente está aqui, né? Então foi algo assim transformador para minha vida. E aí o mais bacana disso tudo, minha esposa não quis batizar, nem falou sobre isso, nem nada e tal. E aí no outro dia, que foi só comemoração, premiação e tal, e tava lá e todo mundo batizou. Nesse outro dia batizou, acho que mais umas 12 pessoas nesse dia, tinha criança batizando também, foi lindo, foi lindo. Acabou todo mundo de batizar. Todo mundo saiu, já parou e tal, e aí liberou para todo mundo entrar na água, já tinha acabado tudo. Minha esposa entrou na água, eu falei, não quero entrar. Eu fui o único que não quis entrar na água. E ela entrou na água. No que ela entrou na água, ela deu de frente com a Elis. A Elis é que cuida de um projeto dos 300, que é o lançamento em um único dia de 300 livros. E mãe do Nésio, inclusive. E ela tinha sentado na noite anterior do lado da minha esposa no jantar. E minha esposa contou um pouco da nossa vida, da vida dela para ela. E aí já tinha batizado todo mundo, já todo mundo tinha saído da água. E aí a Elis chegou perto da minha esposa e tal, e começou a conversar e tal. E aí minha esposa começou a vir uma emoção nela também. Aí eu entrei dentro da água também. E eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus para tocar no coração dela, para que ela pudesse sentir o amor de Deus. Sentir o amor que eu senti no outro dia. Que também é uma pessoa muito machucada. Nós todos somos, às vezes a gente tem alguns comportamentos, algumas coisas que a gente vive muito em modo de defesa, safe defense, né? De autodefesa, por conta que a gente às vezes foi muito machucado e às vezes a gente acaba machucando outras pessoas. Então sempre quem machuca outra é uma pessoa muito machucada. E aí eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus para que ela pudesse abrir o coração dela para aceitar esse amor, para ela se sentir o amor de Cristo na vida dela também. E aí ela aceitou, foi linda, ela acabou batizando também nesse dia. E de lá para cá eu tenho visto a mudança na vida dela de uma maneira, numa velocidade incrível, incrível. E assim, que é avassalador, de ver realmente que ela acessou a fonte. Então, que é a fonte de quê? A fonte desse amor. Então, o que eu tinha para contar para vocês hoje, tem mais coisas ainda sobre o que aconteceu lá e tal, entendeu? O que aconteceu depois, né? Mas que é só vivendo. Só você passando por essa experiência que você consegue entender um pouquinho sobre isso tudo que aconteceu lá. E no final, depois disso, a gente saiu no nosso casamento muito mais em unidade, muito mais junto. E aí a gente tomou a decisão agora de entrar nesse projeto, de trazer outras pessoas para quebrar, ressignificar esses bloqueios, essas crenças que as pessoas têm. E aí depois disso, o quanto que a gente encontra no nosso caminho pessoas que estão com o casamento destruído, que estão se auto-sabotando, estão com a autoimagem distorcida, porque o natural nosso, na nossa vida, é prosperar e governar sobre essa terra. Por isso que a gente foi criado no 6º dia. Então muita gente fala que a gente é um animal racional. A gente não é um animal racional, a gente é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Por que a gente foi criado? Os animais foram criados no 5º dia, e a gente foi criado no 6º dia para governar sobre tudo isso, sobre a terra, a água e o mar. A terra, o ar
e as águas, e sobre tudo que nela vive. Só que o governo principal, o primeiro governo é sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa frequência, sobre o que a gente permite ou não de entrar no nosso coração. A Bíblia fala que tem um termo do hebraico que chama lesh lehá, que é saia e entre para dentro de si mesmo, que é esse autogoverno, que é você se conhecer, você conhecer como é que você funciona, como é que é o seu sentimento diante de algumas realidades do mundo, que às vezes a mesma situação, a mesma realidade, para mim pode ser uma, e para vocês pode ser outra. Que é a jornada, a trajetória de vida de vocês que construiu o sistema de crença que cada um de nós temos. Por isso que cada um de nós tem uma compreensão da realidade do mundo diferente. E isso aciona esses sistemas de crenças que dominam as nossas emoções e, consequentemente, as nossas atitudes. Quando a gente governa sobre nós mesmos, a gente entende e encontra a nossa identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, que é para prosperar e governar. Primeiro sobre nós mesmos e depois sobre todas as situações que acontecem na nossa vida. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só uma questão. Pode falar, Fran. O código que você fala, na verdade, cada pessoa sai com um código, na Sim. verdade. Sim. De acordo com o aprendizado que você tem. Exato. Vamos falar assim, cada dinâmica lá. Exatamente, entendeu? O código é um aprendizado. E aí, o aprendizado, quando você pega o código, você precisa ter, geralmente, o que chama de metanoia. O que é metanoia? Mudança de rota. Então, você estava indo para a rota X, mas você nunca estava indo para onde que você realmente queria, porque você não tinha o conhecimento, o aprendizado para aquilo. Então, o código é quando gera para você a metanoia. Então, às vezes, o mesmo código para você pode ser de uma forma, para outra pessoa pode ser de outra. Entendeu? Então, cada um vai pegar códigos diferentes em momentos diferentes, entendeu? Então, às vezes, tem alguns códigos que você vai pegar agora e, às vezes, a mesma coisa falada para você daqui 2, 3, 5 meses, a mesma coisa vai te dar um clique, uma metanoia diferente, entendeu? Então, cada um tem a sua própria trajetória, a sua própria frequência. Cada código vem de acordo com a frequência que cada um de nós estamos. Pergunta, Renato, Mardoqueu? Não tem nenhuma pergunta, não? Não? Pergunta não, Renatão? Alguém que está online aqui tem alguma pergunta? Pode abrir aí o microfone aí, pode falar aí, Gladson. Gladson levantou a mão. Não, Vinícius, eu só queria perguntar se no final do evento teve algum palestrante que disse assim, vocês vieram aqui para quê? Teve algum tipo de finalização nesse sentido ou não? Ficou tudo mais mesmo assim nos códigos pessoais de cada um de vocês? Entendeu a minha pergunta? Entendi sim, mas todos os jantares foram muito nesse sentido. Foi, principalmente estava lá o Nésio, o Juliano também, que foi um que a gente caiu no mesmo time, entendeu? Trouxe vários ensinamentos, vários códigos, entendeu? Então foi tipo uma palestra mesmo, pode se definir assim, mas talvez muito mais um bate-papo, uma troca de aprendizado, entendeu? Que foi onde que a gente acessou esses códigos, entendeu? Que são o quê? Aprendizados, são tudo a partir dos princípios do que está na Bíblia. Obrigado. Camila, queria fazer uma pergunta também, Camila? Eu quero fazer uma pergunta. Uma coisa que eu achei muito interessante é que em todo evento que você vai, ou toda experiência de vida, você acaba absorvendo algum ponto, algo específico que você mesmo está precisando como indivíduo. Sim. Mas o meu ponto-chave que eu gostaria de entender é como que você faz para concentrar esse aprendizado na sua vida prática. E não se deixar perder por aquele momento, porque é muito extasiante, né? Adrenalina, tudo vem ali muitos insights. Sim. Como que você faz, Vinícius, para colocar isso e não se deixar perder? Veja bem, eu acho que 98% das pessoas... a gente, na palavra, a gente tem 3 tipos de forma de usar a palavra. Que é remédio, que é para 98% das pessoas. E aí a gente tem um outro nível, uma outra frequência da palavra, que ela é alimento, para fortalecer mais ali 1,5% das pessoas.
E aí a gente tem um terceiro nível que ela é diversão, transbordo e desfrute. O que a gente faz, o que eu faço hoje para poder não sair dessa frequência? Primeiro ponto, ambiência, né? Então, tá continuando se alimentando e tendo a palavra como remédio na minha vida hoje, para curar muitas dessas coisas que eu curei lá, já tinha curado antes e tô curando ainda hoje, e isso vai ser o resto da minha vida. A importância de você ter o hábito de estudar para compreender esses princípios, né? Então, por isso que eu participo do 459, eu criei lá o grupo junto com alguns de vocês também, para vocês fazerem isso também e terem o acesso a isso. Só que quem quer acordar 4h59 todo dia? As pessoas acabam desistindo, elas ficam pelo meio do caminho, a grande maioria, entendeu? Porque não tem o hábito. E para você superar a frequência que você está e esse ponto de inflexão, esse começo é muito difícil, entendeu? Por isso que muita gente acaba desistindo, porque quer ver o resultado rápido, né? E o começo é sempre pior do que o fim. O fim é sempre melhor do que o começo, entendeu? Então, minha cabeça fala para mim, não, você trabalhou muito ontem, fica aí dormindo mais um pouquinho, você pode dormir só hoje. E a gente militar contra o que nossa cabeça fala pra gente, porque ela quer sabotar a gente. Ela quer que a gente economize energia. E aí é o nosso coração que tem que militar o que a nossa cabeça fala pra gente. E mesmo não querendo, a gente ir e fazer aquilo, entendeu? Então, é muito o que eu faço hoje, assim, para conseguir continuar no meu dia a dia alimentando desse tipo de dos princípios, desse tipo de energia. Ok? É isso? Fechou? Queria agradecer, muito obrigado aí, pessoal. Quem tá vendo aqui esse vídeo aí, compartilha, curte, manda aí pros amigos. Quem tá precisando aí pegar alguns códigos que você aprendeu hoje, que pode aprender com a gente também e que quer realmente governar e desfrutar, tocar o terror aqui nessa terra. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.